Precisa botar o fone? Não sei. Eles estão me ouvindo? Dá pra ouvir. É só perguntar, senão vai ficar ruim pra... Gente, alguém tá me ouvindo? Não tem ninguém ainda não. Tem ninguém ainda não. Aqui não tá aparecendo. Aí, Onde que é? Você... Gente, é a primeira vez que eu vou fazer esse negócio de live. Será que tá dando certo? Sim. Rubens, cadê você? Não apareceu. Então ela não tá ao vivo ainda. Oi. Como é que faz pra... O Rubens entrou. Agora eu acho que... Alan, querido. Você convidou? Você tinha que convidar ele. Convidou sim. Convidei? Olha direito. Convidou. Olá. Gente, que coisa, que situação. Olha o vexame na primeira live que faz. A pessoa faz a primeira live da vida dela e já faz esse papelão. Desculpa, gente. Não se preocupe. Ah, apareceu. Não aparece. A galera tá entrando, eu acho que tá tranquilo aí pra você, Ru? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. A galera tá chegando. Ih, gente, que massa. Esse negócio vicia, né? Tá travando um pouquinho pra você? Não. Tá tranquilo, né? Não, tá normal. Já pode ir. Tá. Vai direto. Massa. Vai direto. Pode checar que tá perdendo tempo. Acho que a minha lâmpada queimou, que era a minha... Ah, tá ótimo. Tá ótimo. E aí, amigo, vamos começar esse bate-papo? Vamos começar essa travessia vamos começar. bonita da literatura? Vamos lá, né? Então vai pra isso. Sim, sim, gente. E aí eu não sei. Bom, eu vou fazer uma apresentaçãozinha bem breve mesmo, porque daí você pode complementar um pouco. E aí a gente vai conversando e vai batendo esse papo para falar um pouquinho dessa literatura do e no recôncavo, dessas vozes, né, desses corpos, dessa escrita, e falar um pouquinho também desse teu trabalho que está incrível. Eu vou mostrar um pouquinho seu último trabalho, né, A Guardadora da Ponte, que eu vou mostrar, tá lindo o trabalho. Acho que a galera aí já deu uma pescada em outras lives, no seu Insta. Bom, mas e aí eu tô falando com esse, além de amigo querido, começamos juntos na UFRB, prazer enorme dizer que há tempos, prazer enorme dizer, exatamente, amigo, dizer que é amigo e é mais do que amigo. Bom, é cronista, poeta, né? Todo mundo sabe aí que ele vem de uma região bem fria, né? Santa Catarina, e veio para cá agregar valor ao camarote, com certeza. Um grande ganho para o Secult. Doutor em literatura, né? Tem várias publicações, eu vou destacar só algumas, porque aí você pode falar um pouco mais sobre isso. Tá. Tem o Campo Avesso, né? Casa de Paragens, Aço e Nada, Vertebrais, Crônica de Gatos, Curral, e brevíssimos exercícios para fugitivos, e agora essa coisa linda, maravilhosa, que é
A Guardadora da Ponte e outras biografias inventadas. O meu já está todo desmontadinho porque eu fico... Não dá. Aqui, bom. Um trabalho maravilhoso, né? Junto com Andarilha. A gente vai falar um pouquinho desse trabalho teu, mas a gente vai, enfim, conversar sobre essa literatura do e no recôncavo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Ru, dessa literatura, né, contemporânea, essa literatura aí que tá movimentando muitas lives, né? A gente acompanha muitos eventos e muitas lives para falar dessa literatura, né? Que ela tem uma intensa consciência, né, Ru? Uma consciência tremenda do seu papel, né? De texto como produto artístico, subjetivo e principalmente político. É assim que você vê também essa literatura produzida no Recôncavo e do Recôncavo? Sim. Oi, boa noite aos presentes. Muito obrigado pela assistência. Sim, quando eu cheguei em 2015 na UFRB, você e a gente entra para dar aula e tem que pensar um projeto de pesquisa, eu resolvi pesquisar a literatura do Recôncavo, no sentido de que eu sabia que havia alguns autores, mas eu queria entender quem é que estava produzindo literatura nesse lugar, junto com as outras artes. Como nosso centro é um centro de cultura, linguagens, né? Mas que dá um olhar mais forte para a música e para as artes cênicas, eu queria focar um pouco nesse ato da escrita e como é que esses escritores jovens, contemporâneos, independentes, estavam se pensando, se fazendo. E aí eu comecei a entender e pesquisar um pouco sobre essa literatura e ver que ela é uma literatura também muito antenada, muito politizada, e que carrega, obviamente, por ser do Recôncavo, carrega em si esse ser recôncavo, esse ser contraditório, problemático, histórico, ancestral, belo, diferente, contundente. Então, ela vai agregando em si, esses jovens poetas, esses jovens escritores, eles vão agregando em si esse mundo, esse universo que é o Recôncavo, né? E aí eu percebo que, nesse sentido, ela está muito ligada a outras literaturas feitas aqui em Salvador, feitas em São Paulo, feitas lá no Sul, feitas mais para cima, Recife, Ceará. Eu não tenho muito conhecimento, mas provavelmente a literatura feita em Manaus, sabe, feita lá em Campo Grande, sabe? Então, assim, quem não sabe, Valesca de Campo Grande. Aí é uma literatura não marginal, mas é fora desse eixo comum, Rio-São Paulo, que às vezes vai em Minas e às vezes vai no Rio Grande do Sul, mas fora isso, você tem núcleos atuando dentro da literatura, né? A literatura não é uma arte do espetáculo, né? Então, por exemplo, a música baiana ou a música nordestina, ela é feita aqui, mas ela é espetáculo, então ela se vende como espetáculo. A literatura ela não é uma arte do espetáculo, então ela tem outras dinâmicas. Eu acho que a produção independente está muito forte, justamente porque está, e a do Recôncavo também, está conseguindo caminhar nesses dois lugares, que é apuro estético, formal, e um conteúdo, um discurso, um tema importante, desalienado, longe da Torre de Marfim, digamos assim, dos simbolistas, né? Exatamente, uma invasão dessa catedral, desse cubo, né, que é o cânone. Mas, gente, agradecer a presença demais de vocês. Eu
É a primeira vez que eu faço live, então eu tô vendo só coraçõezinhos e muito rapidamente a galera comentando aí. Mas se vocês tiverem paciência, a gente pode conversar um pouquinho depois, mas agradecer imensamente essa galera que veio aqui para ouvir um pouquinho, né, para participar, para dialogar um pouquinho, para fazer essa travessia de pontes literárias aqui com a gente. E tô amando essa experiência. Mas, Ru, essa tua vivência com esse teu contato primeiro com a literatura no Recôncavo, né? Ela vem de um projeto de pesquisa, né? Em que você fez um mapeamento, inclusive a gente trabalhou junto nesse mapeamento de estudos críticos, né, dessa literatura no Recôncavo. Então, é a partir daí que você tem esse contato e essa dimensão da literatura aqui do Recôncavo? Porque as duas coisas, o poeta que produziu o Guardador da Ponte em 4 anos e esse pesquisador que está pesquisando literatura do Recôncavo durante 4 anos, eles andaram juntos. Então, ao mesmo tempo, o professor estava lá lendo os poetas, escritores, as poetas, enfim, as pessoas que estavam, não apenas as que moram no Recôncavo, mas aquelas que nasceram no Recôncavo e que são em outros lugares também. Então, eu estava lendo essas pessoas para entender como essa literatura feita a partir desse lugar, seja a partir desse lugar da memória, como é o caso de Rita Passos, por exemplo, que tem um livro bonito chamado Rosário de Lembranças, que se passa em Cruz das Almas, mas ela, enfim, mora há muito tempo aqui em Salvador. Ou mesmo Wesley Correia, que tem um livro Deus Negro, também nasceu em Cruz das Almas, mora em Salvador. Então, esses poetas que estão lá, como o caso de Deisiano Barbosa, do Valdir do Carmo, ou que saíram, né? E, ao mesmo tempo, eu, como também poeta, que estava chegando, morando, durante 2 anos morei em São Félix e trabalhando, enfim, diariamente, quase que diariamente, em Santa Amaro, né? E vendo coisas. Então, esse trabalho foi muito junto, assim, o pesquisador observando os poetas que nasceram nesse lugar, ou que vivem nesse lugar, e esse poeta chegando nesse lugar e produzindo algo também, a partir do que está vendo, do que está sentindo. Então, é um caminho que foi duro. Assim. Isso me fez lembrar, Ru, de um dos seus poemas, e aí eu vou tomar a liberdade aqui de pegar um trechinho dele, né, da Guardadora da Ponte, porque eu acho que dialoga bastante, é bem interessante com essa perspectiva que você está colocando de quem chega, né, e se depara com uma literatura muito consciente do seu produto artístico, né, não é nada ingênuo, e se coloca também como poeta observador, né? E aí eu acho lindo esse poema aqui, eu gostei muito. Quando eu vi os espaços curvos do Recôncavo pela primeira vez, percebi em meu olhar uma aurora caiana que não havia em mim, tão meridional que eu era. Desde aquele dia o Recôncavo está em meu corpo, sendo manhã, calor, trabalho. Sendo frutas e muquecas, sendo a maniçoba comida e garfadas, os licores, a rádio poste, as festas. Sendo os bichos, o casario, a falta do reboco, a feira, os rios impensáveis para banho, as saudades, os sambas, a incerteza, as rezas, as cores, as vans, as pontes, as rodoviárias, os atrasos, os adiantos, os terreiros e terraços. Mas, desde aquele dia, o Recôncavo habita suas gentes em mim e, ainda tentando me habituar, tão meridional que eu sou, escrevo. Maravilhoso, né? E aí eu fico pensando
Eu fico pensando naquilo que o Manuel de Barros uma vez colocou no seu livro, que o olho vê, a memória revê e a imaginação transvê. E aí eu me pergunto, né, o que essa memória do Sul revê ou transvê na imaginação aqui do livro, aqui do Recôncavo? É, é justamente isso, quer dizer, a memória eu não tinha, né? Então eu venho com as minhas memórias de outra geografia, de outro ambiente, de outro espaço e de outro clima. Então eu chego no Recôncavo e vou encarar este mundo recôncavo com esse olhar novo, assim. E muito, vamos usar Manuel de Barros, muito infantil, né? Sabe? Quando a criança diz eu escuto a cor dos passarinhos, é porque o verbo delira. Então, a minha ideia era estar no Recôncavo o tempo todo escutando a cor dos passarinhos. E ao mesmo tempo, como eu disse anteriormente, lendo os poetas que estão no Recôncavo para aprender com eles, entendeu? Então, eu era o novo, o chegando, o sujeito que estava meio fascinado por tudo, meio maravilhado por certas coisas, às vezes pecando até por um romantismo, assim, uma idealização perigosa. Então, todos esses cuidados eu tive, e quem me deu esses cuidados foram os poetas que eu estava lendo. Foi Camilo César Varenga, sabe? Foi a Bárbara Willa, foi o Herculano Neto, foi o Jorge Portugal, que tem um livro poderoso chamado Subaé, Não Molhe o Mapa. Então, foram esses poetas que me deram também um pouco de chão, para que eu pudesse transver, sabe? Para que eu pudesse ir além do ver e rever, o transver. Então, essas biografias, elas partem, algumas, de coisas que eu vi ou que eu transvi, outras que são apenas um elemento, um lugar, e aí eu insiro uma persona ali. Enfim, várias formas de se criar esse mundo. De qualquer forma, o que eu aproveitei nesse livro foi a paisagem, os lugares, as ruas, e uma persona ou outra que eu via muito de relance, e aí inventava uma história para essa pessoa, né? Então, aliando meu papel de cronista, meu papel de poeta, de leitor de Manuel de Barros, essas coisas todas. Assim. Então, é um montante de coisas que foram acumuladas nesses 4 anos. E muito desafio. E esse, só para terminar, esse poema que você leu é o poema que fecha o livro, que é meio um pós-fácil, assim, da minha explicação de por que eu fiz isso e de que eu ainda estou nesse jogo de eu era meridional, eu era do Sul e eu sou do Sul. Então, eu ainda estou nesse lugar entre ser e não ser. Qual é a passagem de ser? Não é estar. Ser e era mesmo, né? De ser agora e de era antes. E tá em alguns momentos, algumas coisas foram rompidas, outras se mantêm, enfim. Então, esse é o jogo que eu propus nesse texto para fechar esse livro, né? Que é um dos poucos textos. Tem uma brincadeira que o primeiro texto e o último texto são em primeira pessoa, todos os outros não são. Então, eu estou abro o livro e fecho o livro, o resto... Você acha que... E aí a gente pode pensar em quem são esses poetas, essas escritoras que estão fazendo essa travessia, né? Porque a gente, inclusive, pensou no tema da live, no título da live, como travessia de uma ponte, né? Porque, na verdade, você viveu muito tempo ali em São Félix, né? Depois, um breve tempo... Sempre em São Félix, né, Ru? São Félix. Desculpa, Cachoeira.
E cachoeira era só para ir lá em casa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de quem são essas escritoras, essas poetas, esses poetas que estão fazendo essa travessia, né? Dessa ponte entre essa literatura com uma consciência maior de produto artístico, né? E que também, ao mesmo tempo, está fora desse circuito bruto, que é Rio, São Paulo, enfim, Salvador também, né? Mas, assim como você acha que essa travessia tá acontecendo, é pouca, ela está caminhando, está engatinhando. Como é que você vê esse circuito? Eu acho que está acontecendo, né? Aí vai depender muito dos projetos pessoais de cada poeta e da trajetória de cada um, como cada um se vê como escritor e o que faz para se inserir no tal do mercado como escritor. No caso dos poetas do Recôncavo, eles têm barreiras, assim, né? Então, eles são poetas do interior, que eles têm, por exemplo, que enfrentar ou acessar Salvador, no primeiro momento. E aí, depois de Salvador, eles têm que é um movimento que daí os de Salvador fazem, que é ir para uma coisa mais regional, estadual ou mesmo nordestina, e depois galgando uma espécie de nacionalização. É algo que está acontecendo com muitos poetas contemporâneos. O que eu percebo cada vez mais pequenas editoras como a da Desiane, a do João, que é de Cachoeira também, a cartoneira das Iaiás, da Andressa e da Bárbara, são editoras que elas estão produzindo, utilizando muito a internet e produzindo para o local e fazendo essa ponte para os grandes centros, para fora desse local. Mas elas não se afastam, né? Elas não vão para outro lugar, elas fazem aí. Eu sinto esse é um movimento que eu quero estudar, assim, mais essas pequenas editoras. Eu sinto isso, alguns poetas amigos meus lá de Santa Catarina têm esse movimento, aqui em Salvador tem esse movimento, que é essa editora aqui, que é a Gris. Lançou esse livro bonitinho da Fânia Araújo, um livro também todo feito à mão, uma editora aqui de Salvador. Então, são esses projetos que eu acho que é por onde a poesia está andando, assim, está acontecendo. Microeditoras, pequenas editoras, uma volta a esse fazer o livro, sabe? E eu acho que o Recôncavo tem bons exemplos disso, com a Desiane, com a cartoneira, com a Bárbara e a Andressa. Eles estão produzindo seus próprios livros, né? Um comentário grande aqui, que é esse livro da Desiane é maravilhoso. Ah, gente, eu não sei nem amarrar o cadarço, a menina me faz um livro todo na mão. E aí É isso, uma coisa. desculpa. Então, só continuando, esses escritores eu estou sentindo isso, assim, esse movimento de não esperar entrar numa grande editora, não esperar vir aqui para Salvador para conseguir ser editado. Fazer seus próprios trabalhos do jeito que dá, da forma que dá, e ir distribuindo, ir mandando, ir acontecendo, ir fazendo. Então, eu acho que esse é um movimento forte nessa literatura. O projeto está começando a estudar a Tatá Café, que é lá de Santo Antônio de Jesus. Por exemplo, as bolsistas do projeto adoram a Tatá Café, porque ela tem um diálogo muito, como ela foi estudante da UFRB, ela dialoga lindamente com esse público jovem. É uma escritora que tem... E ela produz seus livros, está fazendo, está acontecendo a partir de Santo Antônio de Jesus. Então, esses movimentos, eu acho que estão muito fortes, assim, nessa literatura jovem, né? A turma jovem, né? A turma que ainda não cansou, sabe?
É a ponte, né, amigo? Vamos te falar, a ponte para a gente depois de uma certa idade só fica mais curtinha, né? A Aline está comentando aqui, né? Vale salientar que o Rubens ajudou muitas pessoas a fazer a travessia da ponte da escrita com seus. Eu também faço essas oficinas. A Aline é uma. Exato, E a Aline, exato. eu acho Tem que aqui. está aí, né? Logo o livro na mão, porque é uma poeta e uma cronista substancial. Assim. Eu fico muito feliz de ter olhado essa literatura que a Aline produz, ainda muito escondida, mas vamos lá. Ali. Fica a dica aí, viu, Aline? Fica a E eu dica aí. sei, exatamente, e eu sei que tem mais gente ali no Secult. Ó o Alan ali, 18. Ô, meu amor, como eu te amo. Ó, deixa eu falar. E eu sei que tem muita gente ali no Secult, né, que se identifica com a escrita, que se identifica com esse jogo da palavra, que tá nesse tato com a literatura, que está com esse namoro com a literatura aí já faz um tempinho, e tem gente que já está um tempão com esse namoro na literatura. Eu acho que o Rubens está preparando coisa aí pela frente, né? É isso. Ô, Ru, para a gente falar um pouquinho desse trabalho. Oi, pode falar. Eu só vou falar, então, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, dos poetas que a gente conseguiu mapear nesses 4 anos. Não são todos, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como tem gente bem interessante produzindo. Então, em Santa Amaro, Chico Porto, Domingo Fiás, Edu O, Fred Souza Castro, que é um poeta já falecido, Jamais. que precisa urgentemente ser, vamos usar a palavra proibida, ser resgatado. Então, Herculano Hoje está Neto, valendo. Jorge Portugal, que infelizmente acabou de falecer também, é um escritor muito interessante, tem uma obra fantástica de letra e de música com Roberto Mendes. Então, escutem Roberto Mendes, a parceria com Jorge Portugal. Ribeiro Pedreira, o Valdir do Carmo, que é uma figura, que tem uma barbearia, tem uma biblioteca dentro da barbearia. Ele é do Recôncavo, mas ele é todo pendente para a literatura nordestina mais de extrato realista, de graciliano, do sertão, da seca, da fome. Então, é uma figura que produz uma literatura no recôncavo, mas que se joga bem para fora, assim, mas que parte muito do recôncavo. Né? O Valdir me disse, as pessoas dizem que eu não escrevo do recôncavo, mas eu escrevo do recôncavo. A fome, a miséria, essa coisa toda que eu trabalho nos meus livros, está aqui também. Então, é um escritor bem interessante. Zé Pereira também. Bom, Cachoeira, a Idil Araújo Lima, que nós precisamos falar dela. A gente acabou de escrever um texto longuíssimo sobre a Idil, eu e a Valesca. Às vezes a gente olha muito demais para Conceição, né? Como esse ícone que ela é, mas a Idil está ali em Belém, né? Vamos lá atrás da dona Idil, que ela está É verdade. fortíssimas do Recôncavo, o seu livro Mulheres Sagradas. Cadê? Tá aqui. Lindo, lindo, lindo. Vão atrás de Mulheres Sagradas, são pequenos contos, assim, é uma substância de pensar essa mulher do Recôncavo nesse livro. Então, para estudos de gênero, para estudos étnico-raciais, é um livro fundamental para se entender. Sabe? Não adianta, não precisa ir lá na Conceição, quer dizer, precisa ir na Conceição também, mas não só na Conceição. É bom dar essa olhada na Idil, porque ela está aqui, né? Vamos fazer esse santo de casa fazer milagre, né? e é o leitor que ajuda também, né? Oi?
E é o leitor que ajuda também a fazer esse santo, né? Então, quer dizer, a gente olha para fora, mas precisa fazer essa introspecção, olhar para cá, para o que está aqui por perto e produzindo super bem e super lindamente, né? Super lindamente. E aí você tem, da literatura contemporânea, que é essa que eu estou estudando, há uma Jacinta Passos, por exemplo, feminista, sabe, política, lá nos anos 40, 50, que produziu coisas em Filhos das Almas nos anos 50. Então, quando se pensa em Olha estudos isso. de gênero, por exemplo, não dá para deixar a Jacinta de fora, né? Ainda mais na UFRB. Então, é esse tipo de coisa que a gente está fazendo, assim, que eu estou buscando, sabe? Então, é essa a ideia. E quando você faz um projeto, escreve um artigo e coloca no outro circuito, né, de outros estados, de outros lugares, você faz isso também, né? Isso. Você mostra o que é que tem aqui e que não é de pouca qualidade, né? Não, não, é de muita qualidade. E aí o nosso papel enquanto crítico, teórico, estudioso de literatura é formar cânone. Então, a gente está fora do eixo e aí a gente precisa, com o máximo que a gente puder, de levar esses nomes para outros públicos, para outros leitores. É o que eu tenho feito, assim. Os meus últimos congressos, trabalhos que eu tenho apresentado por aí, é sempre falando dentro da literatura desses autores. Então, Camilo, eu já falei Camilo, Desiane, Aidil, Você estava em Cruz. Portugal. Enfim, a gente tem que ficar, faz parte desse meu projeto justamente isso também, de levar esses autores para a sala de aula, né? Que eu acho que seja uma das coisas mais efetivas que a gente fez nos últimos. Nós demos um componente de literatura do Recôncavo, né? Literatura africana aí do Recôncavo, enfim, levar esses autores para a sala de aula. E nos próximos passos eu quero levá-los fisicamente, pessoalmente também para a sala de aula. Esse é um desejo que eu tenho, assim, de fazer com que esses alunos leiam esses autores, né, e autoras. Até porque tem muito aluno que escreve. E aí Sim, ele percebe que o escritor pode ser seu vizinho, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito bacana isso, né? É muito bacana isso. E aí, e é bem interessante porque a iniciação científica também ajuda nisso, né? Ajuda Gente, os cachorros aqui, tem isso também, né? Nas lives, não tem nada não. A galerinha que quiser fazer pergunta também, gente, pode fazer, eu vou ler, eu prometo. Quem Oi? tiver pergunta, a gente tem quanto tempo aí? Eita, é mesmo, né? Peraí. Eu falei que eu ia controlar. Olha a mediação, gente. Olha a pessoa que está fazendo a mediação, não está vendo nem a hora. Agora você imagina. A gente tem, pelo meu relógio, 20 minutos, né? Agora é 8h40. Eu acho que é isso. Então, Não, a é gente que tem aí ali uns 20 minutos. no teu não aparece um. Daqui a pouco vai aparecer, falta 5 minutos. É uma coisa assim. Ah, sim. Sim. Tem 20. Aí, aí, gente, me ajuda. Valeu! Mediação sem vocês não é nada. Vocês que fazem a mediação da Então coisa. tá, então o pessoal que tiver alguma pergunta já começa a fazer que a gente vai respondendo. Só enumerando um pouco mais de gente. Aidil, Bárbara, Willa, Camilo César Alvarenga, Damário da Cruz, Desiane Barbosa, né, pelo amor de Deus, João Moraes Filho, que é um poetão também, tem uma editora bem interessante, João Moraes Filho editou a Aidil, a Rosane Vieira Juvelino, que é essa poeta muito interessante lá do Caúge, lá da comunidade quilombola. Então, é outra também que... Lindo trabalho. Esse é da Cartoneira das Iaiás, que é um livro também costurado, todo feito à mão, assim, bonitinho.
Gente, olha A tia isso. Nalva, gente, a tia Nalva, que além de cozinheira no restaurante, ela escreve. Então, a tia Nalva já publicou Migrantes e... Cadê o da outra tia Nalva? E esse bonitinho aqui, Entre o Rio e a Praça. Então, é uma Ai, senhora sim. também, sabe, que resolveu, que escreveu a vida toda, que a Bárbara e a Andressa foram lá, pegaram os escritos, editaram. Então, são Sim. é muito interessante você ver esses nomes, assim, né? De alguém que é muito profissional e toda cosmopolita, como a Deisiane, mas alguém muito caseira, como a Tia Nau, que, ao mesmo tempo, Sim. também é profissional e cosmopolita, sabe? Mas são atitudes e comportamentos diferentes, assim, diante da literatura, e que isso mostra a diversidade do Recôncavo, né? Mostra a diversidade literária do Recôncavo. Eu acho que quando você começou a live, você começou falando, né, de que levou esse choque de diversidade, né, de cores, de sabores, de movimentos, né, e aí eu queria que você falasse também um pouquinho de como que você percebe, como que você percebeu, ou vem percebendo esse movimento estratégico, discursivo mesmo, né, de poética. Por exemplo, a Idil, ela tem dentro dessa estratégia narrativa, além da questão das mulheres, né, de gênero e tal, mas ela também tem a questão da ancestralidade. Então, algumas escritoras, né, alguns escritores se utilizam dessa estratégia não só como posicionamento político e subjetivo, mas como estratégia de escrita também literária. Né? É. Como é que caminha essa galera mais jovem e com essa galera que produz com mais, né, a ancestralidade um pouco mais aflorada. A gente pode ver que Lívia Natália, por exemplo, também, que não é do recôncavo, mas que produz também a partir da ancestralidade. Você acha que a Bárbara Willy está por aí, a Deisiane também está por aí? Como é que você percebe isso? Eu acho novamente, a ancestralidade para esses escritores, sobretudo os escritores e as escritoras negras, é uma fonte muito potente, assim. Justamente por causa desse momento histórico que a gente está vivendo, em que essa ancestralidade tá bombando, assim, né? Ela é uma arma política, ela é uma arma de afirmação, ela é uma arma de aparecimento, né? A gente tem escritores e escritoras negras apagados ao longo da história, embranquecidos ao longo da história, e agora não. Agora nenhum escritor negro se permite ser embranquecido, Uhum. né? Ele até se permite, às vezes, não tratar do tema, mas ser embranquecido eu não encontrei nenhum que se permita. Então, eu percebo muito que, primeiro, a predominância dos poetas, né, nesse lugar, e a predominância e diferentes estratégias diante dessa fonte Uhum. que é a ancestralidade. Então, você tem Camilo César Alvarenga, mergulha profundamente na ancestralidade, mas ele está Sim. extremamente conectado, ele faz dessa ancestralidade, por exemplo, em determinados momentos, algo muito próximo ao afrofuturismo, sabe? É Uhum. antenado, é conectado, mistura elementos, usa as linguagens ancestrais e inovadoras. E você tem a Ideal, por exemplo, que ela olha para a ancestralidade, se percebe a ancestralidade também, de uma maneira muito mais solene, digamos assim. Né? Então, são textos muito mais envolventes, eu não diria líricos, mas mais solenes mesmo. Ela olha essas mulheres sagradas, que são mulheres do recôncavo. O processo da Ideal é muito parecido, que ela fez o livro, é muito parecido com o que eu fiz o livro. Ela observa, ouve Sim. história e, a partir disso, recria em cima. Então, é uma outra estratégia. Ela é solene. A, a Rosane, por exemplo, ela é ancestralidade, porque ela está dentro de um quilombo.
Então, eu acho que ela não trabalha muito com essa noção de ancestralidade passado e ela agora no presente. É tudo uma coisa só. Então, são estratégias que eu percebo nessas literaturas muito diferentes, assim, e que parte muito da biografia de cada autor, da experiência, do contexto de cada autor, de como cada um encara essa fonte. Agora, a fonte da ancestralidade, sobretudo para os escritores afro-brasileiros ou negros do recôncavo, ele é um elemento bem forte. Assim. A gente percebe, por exemplo, Bem que potente, né? bem forte, quando o Fred Souza Castro, que é um escritor de Santo Amaro, branco, olha para o passado, ele está de fora. Então, ele até entende que tem uma ancestralidade ali, no seu livro Samba de Roda, Meu Ais, Meus Espelhos, ele sabe que tem uma ancestralidade, mas ele sabe que a dele não é muito rosa, né? Porque, enfim, Sim, ele já vivido sim, de senhor de engenho. Então, ele olha com esse olhar que escritores brancos têm sobre comunidades oprimidas, que é o olhar de Graciliano em Vidas Secas, que é o olhar de Cabral em Morte e Vida Severina. É um sujeito de fora, sim, tendo empatia, entendendo, mas muitas vezes não dando muita voz, assim, né? Apenas lançando suas observações. No fundo, é um exercício que eu mesmo fiz, né? Porque eu também sou branco, porque eu vim do Sul e porque eu olhei coisas e lancei meu olhar sobre essas coisas. Mas não, eu não estou lá, não é minha fonte, né? sim. Eu E, apenas leio autores que bebem nessa fonte e entendo as estratégias que eles usam. Tem aqui uma e pergunta eu da acho Mariana. que é isso que eu ia falar. Eu acho que isso que você está falando vai, né, bem ao encontro do que a Mari está colocando, a Mariana Balin, linda, maravilhosa, que está aí na luta também, né, no fórum, deu uma paradinha para prestigiar a gente. Ela fala, né, que a poesia possui uma linguagem bastante específica, porque falam com sentimento, né, e a partir de vivências. Como que isso Isso. reflete na academia? Como isso dialoga com os demais conhecimentos acadêmicos? Essa literatura do recôncavo. Bom, o que eu enfim, a gente vem da literatura, então, doutorado em literatura. A Mariana é antropóloga, então o olhar sobre o objeto científico é diferente. Por exemplo, eu escrevi agora Sim. um texto com a Francesca, que é antropóloga. E aí, assim, o poeta aqui, a poeta acadêmico, vindo da literatura, dá umas deliradas, né? Porque a gente não tem muita fronteira entre literatura e ciência. A gente vai, porque é extremamente subjetivo nossa análise sobre um poema. A gente entra, às vezes, entra nos delírios. E a Francesca me botou no chão várias vezes, né? E aí trabalhar nesse sentido. Eu penso a poesia muito como filosofia, então não penso tanto Exato. pelo viés da filosofia, eu uso muito poesia para dar exemplo, porque eu acho que ela dialoga melhor, assim. Mas isso é porque, Uhum. além de fazer poesia, sou um estudioso de literatura. Então, puxa a sardinha para esse lado, né? Mas eu acho que no Secult não tem muito esse conflito. A gente consegue conciliar bem assim, as artes com esse conhecimento mais técnico, mais científico, esse pensamento mais pragmático que as outras áreas humanas, mas que são ciência, como sociologia, antropologia, psicologia, Uhum. exigem, né? Então, eu acho que dá para dialogar bem. Não, e aí tem o comentário do Alan também, ó, e também como fazer com que essa linguagem poética não fique engessada na academia, exatamente. Eu acho que a partir do momento em que a gente começa a colocar essa cara para fora, colocar essa cara no sol,
que é participar de evento, de levar o nome desses escritores, dessas escritoras, colocar no circuito das revistas, né? E aí você quebra, você inverte, você rompe esse cânone, né? É, E não engessa essa linguagem, né? e também é a coisa de pensar assim, pensar ou priorizar o contemporâneo. Então, a gente não está estudando, eu não estou estudando Castro Alves, entendeu? Ele é ótimo, mas deu. A gente precisa estudar esse sujeito que está fazendo, que ainda está acontecendo, sabe? Então, e eu acho que isso também desengessa um pouco, justamente porque existe a possibilidade de um escritor aparecer na frente desse estudante, existe a possibilidade desse estudante também se tornar um escritor e perceber que ele também é parte disso, desse contemporâneo. Então, eu vou muito por aí, justamente para evitar os engessamentos, né? E aí, passando critérios literários mínimos, porque, enfim, como tudo na vida, existe bom e ruim, né? Existe aquilo que não é bom. Não existe só boa literatura. Existem pessoas que escrevem com toda boa intenção, mas que não produzem obras que consigam ser criticadas, por exemplo, ou lidas em profundidade, né? Então, esses critérios que eu acho que são importantes para você também formar esse leitor, para que ele não fique apenas naquela meia dúzia de versos e palavras e conhecimentos, para que quando ele pega um poema mais difícil, mais hermético, ele tenha um instrumental para abrir esse poema, né? Porque senão fica só na quadrinha, na trovinha, na rima amor e dor, aí não tem caminho, né? Não tem profundidade, né? Você quer matar a pessoa, é rimar amor com dor. Brasil e amigo. Exato. A galera que está participando está mais mandando milhões de corações para esse poeta, para esse querido. Mas quer que é a bala da luta? Eu aqui toda atrapalhada. Bom, mas enquanto a galera ou formula uma pergunta, ou enfim, tá fazendo essa festa com a gente, eu tô me sentindo numa festa aqui. E eu enfim, eu tenho uma curiosidade. Peraí, que acho que aqui a galera comentando, a Yara diz que adora amor, dor. A Aline disse que já conseguiu o autógrafozinho dela, então a galera aqui tá participando, né? E aí. Papaiara, né? Não é proibido rimar moridor, né? Mas aí a gente vai ter que encontrar novas maneiras de rimar moridor que ainda causem espanto, porque poesia é espanto, né? Susto, arrepio. Então, se não causar, meu Deus, como é que pode, sabe? Aí. E às vezes eu encontro umas rimas de amor e dor, meu Deus, como é que pode, né? Deu conta. Aqui tem um comentário bem interessante, né? Que a Bodega Clandestina coloca exatamente poesia itinerante UFRB. Está sendo um ótimo exemplo disso, para conhecermos novas pessoas em novas cenas. É um trabalho muito, muito bonito, muito bacana. Realmente, aí no Instagram é uma oportunidade bacana, linda, de fazer esse movimento, né? E aí, tem uma perguntinha aqui. Gente, aqui. Ótimo. Como o recôncavo, enquanto lugar de pertencimento, apareceu em seu mapeamento na literatura da região? E aí, Ru? Oi. Nós estamos quanto tempo? A gente tem pouco tempo. Mas aí eu queria fazer uma pergunta que eu acho que tem muita gente querendo fazer também, que é o seguinte:
Você diz no seu livro que são invenções, biografias inventadas, né? E aí eu queria saber de você quais das suas invenções, quais invenções nesse livro te deixou mais assim, com maior desconforto. Não sei se essa é a palavra, né? Desconforto, mas te deixou que falei, gente, isso aqui nem na ficção eu poderia. Não, tem coisas. O texto do João Atrasado é um menino que ficava sentado lá em São Félix, ele sempre me desconfortava, porque é uma pessoa, enfim, um garoto jovem, ele fica sentado e ele acompanha em absoluto silêncio as pessoas só com o olhar, assim. E aí você é observado enquanto passava naquelas ruazinhas de São Félix. Esse era um que me causava, porque ele estava sempre lá e toda vez que a gente passava, é visto por ele. Por isso que tem esse texto no livro, né? Que ele, mais do que nos devorar, ele nos frita, né? É, e também o senhorzinho que eu vi com bico no banco em São Félix também me causou muito espanto, assim, um senhor que usava bico. Né? Então, são nesses casos. Assim, mas tem outros que eu inventei. Tem o cara que compra um baby doll para a amada, foi no shopping em São Félix. Né? Então, é um sujeito que eu vi numa fila da Renner, assim, olha que maravilha, né? Para quem vai esse baby doll? E aí lá vai o Rubens inventar um destino e uma amada para ele. Então, é, na verdade, eu não procurei tanto olhar essas personas, esses lugares com um olhar muito de angústia, mas de maravilhamento, assim, de delicadeza, né? Então, a maior parte dos textos trabalham mais nesse sentido da surpresa delicada, assim, a delicadeza daquele instante é que me motivou a escrita do texto. E é esse pertencimento que te pegou. Esse é um dos pertencimentos. E aí o projeto, ele era, um dos objetivos era entender justamente como os poetas estabeleciam nas suas escritas essas noções de pertencimento a esse território, a esse lugar do recôncavo. E ao mesmo tempo, esse poeta aqui, que estava chegando e se fazendo pertencer a esse mesmo lugar, escrevendo esses textos. Gente, eu já recebi o recadinho aqui que tá terminando. Vai Eu terminar. juro que tá terminando. E aí, Ru, eu queria que você. Uau! Se tiver que caia com grande estilo, de você falando um trechinho, um pedacinho. Porque a gente pensou em tanta coisa. Gente, eu queria Então, agradecer tanto, tanto. Eu queria terminar assim, agradecendo mesmo e passando a bola para você, que foi incrível. Para mim, foi incrível. Só tenho a agradecer demais. Então, a todas as pessoas que estão participando aí, que continuam com a gente, que entraram, caíram, subir, descer e vieram para cá. Queria que você fizesse as agradeço a todo honras aí. mundo. E aí é isso. Então, quem tiver a fim de conversar sobre literatura e saber mais, aqui foi muito rápido, mas saber mais sobre esses autores, só entre em contato comigo que a gente tem conversa, abre uma outra live, conversa, enfim, vamos fazer esses negócios fluir aí. E aí, para ler, deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu sei um de cabeça que já não infesto de cães e caos meu recôncavo, festo-me, fausto-me, feito flor de jaqueira, forte cor amanhecida. Já não me impeço de acontecer. É isso. Muito obrigado a todos. Maravilhoso, gente. Vanessa. Eu não vou esquecer de gravar se esse negócio me avisar. Porque eu sei que ele vai avisar. Eu sei que ele vai avisar, né?
Então, as pessoas que estavam aqui também já estão lá na frente já. E agradecer aí a galera, claro, Nádia sempre pela disposição, Ellen, Laino, a Lude, toda a galera desse projeto maravilhoso que faz acontecer, né, nesse momento, colocando esses pequenos soprinhos aí e abrindo espaço para a gente, da galera da literatura, que ama Valeu, muito bem. literatura, pensa. É isso, ano que vem a gente tá. Esse ano que vem, que esse ano não acabou ainda, né? Tem novembro inteiro aí. Não. Mas ano que vem a gente volta e aí vamos voltar com tudo, assim. O projeto continua, as oficinas vão ter que continuar, vamos dar um jeito nessa vida. Nem que seja Isso. online, mas a gente Projeto vai tem, fazer. projeto tem, projeto tem desdobramento. Isso. O projeto tem desdobramentos, terão desdobramentos, vai ter. Vamos ver se a gente consegue esse diálogo sempre, né? De conversas assim, virtuais também sobre literatura. E é isso, gente. Agradeço imensamente a presença de vocês, a disposição de vocês com a gente hoje, a paciência de vocês. E, amigo, te amo. Amo vocês aí, gente. A galera aqui tá curtindo. Valeu, gente. Obrigado, tá? E agora, como é que desliga? Os tio velho que não sabe. Aquelas assim, ó. Que tá procurando a letrinha muito linda. Gente, esse negócio não tá gravando, não, né? Tá, agora a live não acabou ainda. Ih, vai cair. Valeu. Tá, agora eu já sei onde é que é aqui. Tchau. Beijo,